Olá, meninos e meninas, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula. Pegue o livro didático de vocês e abram na página 93. A disciplina que vamos trabalhar hoje é a disciplina de matemática, tá bom? E o nosso tema que vamos discutir será sistema de numeração decimal, tá? Sistema de numeração decimal. Bom, nas outras aulas nós já vimos que a matemática sempre está no nosso dia a dia, seja para contar, para medir, para identificar ou até mesmo para ordenar, né? Seja para vermos as horas, sabermos a nossa idade, a matemática ela sempre está presente. Para escrever os números que usamos todos os dias, esses números, nós utilizamos os símbolos chamados de algarismo, tá bom? Que são esses símbolos que vocês estão vendo aí, tá bom? Que é o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8, 9 são algarismos, tá bom? Algarismo que nós vamos formar qualquer número, mas para isso, esses algarismos precisam ser organizados em uma certa ordem. Vamos começar a ver um pouquinho disso agora. O nosso sistema de numeração, ele é decimal. A palavra decimal lembra que número, hein? Lembra o número 10, né? Porque é assim, o nosso sistema de numeração, quando eu junto 10 objetos, eu tenho que formar outro grupo. Eu vou utilizar esse material chamado de material dourado e ele vai ajudar um pouquinho a entender como funciona o nosso sistema de numeração. Aqui temos esse cubinho, que ele é uma unidade, tem essa barrinha, que é uma dezena, e tem essa plaquinha, que é uma centena. Lembra que eu falei que o nosso sistema numeral é decimal? Eu tenho aqui um bloquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formei um grupo com 10 unidades, tá bom? Que corresponde a uma dezena. Ou seja, as 10 unidades formam uma dezena. Aqui eu tenho uma dezena e se eu colocar mais 10 unidades, que é uma dezena, eu tenho duas dezenas. Se eu coloco mais uma dezena, eu tenho 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90 e mais 10, 100. E aí eu tenho 10 dezenas, que formam uma centena. Ou seja, quando eu tenho 10 dezenas, eu formo uma centena. Então, a centena, que lembra o número 100, corresponde a 100 unidades, tá bom? Agora que vocês já sabem o que é algarismo, tá bom? Vocês vão olhar aqui no livro didático de vocês, aí tá na página 93, a questão 1, que diz o seguinte: o número 35 é formado pelo algarismo 3 e 5. Que outro número de dois algarismos é formado pelo algarismo 3 e 5? Aí você vai ver, você sabe que os algarismos nós podemos fazer inúmeros números com eles. São diversos números que nós podemos formar com esse algarismo. Aí você vai ver o algarismo 3 e 5 e você vai descobrir qual é o algarismo nós podemos formar com a junção desses dois algarismos. Qual número nós podemos formar com a junção desses dois algarismos, tá bom? Aí também, como você já conhece, já está craque,
sabendo o que é unidade, o que é dezena e o que é centena, você vai começar a completar as questões no livro didático, tá bom? Referente a esse conteúdo. Bom, se você tiver alguma dúvida, na página 93, nós temos uma imagem, essa imagem que vocês estão vendo agora é na tela, e você tem explicando a unidade, mostra a imagem, a dezena e a centena. Após isso, você vai completar a questão 2, que diz o seguinte: complete as frases, e é a questão A, B e C. Eu vou ajudar vocês na primeira questão, na questão A, tá bom? 5 dezenas equivale a... Aí tem um espaço escrito unidades. 5 dezenas equivale a quantas unidades? Nós sabemos que dezena corresponde a 10 unidades, né? Uma dezena corresponde a 10 unidades. Aqui ela quer saber 5 dezenas. Vamos supor, olha, aqui vamos supor que cada dedo meu equivale a uma dezena. Aqui nós temos então 5 dezenas. Vamos ver quantas unidades nós temos? 10, 20, 30, 40, 50. Então, nós temos 50 unidades, tá bom? E assim você vai usando a mesma lógica para completar a questão B e C na página 93, tá bom? Seguindo para a página... Aí você pode continuar dando uma olhada na página 94, que também explica como... faz-se a leitura, tá bom? Que é importante saber a leitura dos números. Aqui nós temos a primeira imagem, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, que tem a placa, uma placa completa com cubinhos, que tem uma centena. Uma centena vocês sabem que é o número 100. Uma centena mais 5 dezenas. 5 dezenas você sabe que representa o número 50, mais 2 unidades. Aí você vai somar 100 mais 50 mais 2, que dá igual a 152. Então, a junção desses algarismos e dessa centena, dezenas e unidades forma o número 152, tá bom? E assim sucessivamente. Aqui nós temos outro exemplo e você pode estar acompanhando aí. Também é importante nós sabermos, não podemos esquecer, é que na representação de um número do sistema de numeração decimal, existe a posição dos algarismos e essa posição indica uma ordem, tá bom? E nós podemos representar essa ordem nesse instrumento no ábaco. Vocês já ouviram falar sobre ábaco? Ele é um instrumento muito antigo, um dos instrumentos mais antigos, utilizados para registrar contagens e realizar cálculos, tá bom? Aí vocês podem observar como é a ordem dos números. Aí aqui na página 95 tem um exemplo, tá bom? Nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, olha, tem um livro didático de vocês. Observe no livro didático de vocês, porque fica mais fácil. Aí, olhem aí, olha, na ordem, o número 952, qual seria a ordem? Professora, como é a ordem? Nós sabemos que nós temos a unidade, a dezena e a centena, certo? E como organiza, professora? Quem é a primeira ordem? A primeira ordem é a centena? Não, nós sempre iniciamos pela unidade. Então, primeiro na ordem é a unidade, segundo na ordem é as dezenas e por fim o terceiro na ordem são as centenas, tá bom? Como está esse esquema aí que vocês estão visualizando na tela e no livro didático de vocês também tem a imagem, tá bom? Aí você vai para as atividades. Nas atividades você vai completar os itens, você vai observar o número que está indicando 600, aí você vai ver, são quantas centenas, 600? Aí você vai responder que você já sabe muito bem. Aí você vai lá para dezenas, você vai ver quantas dezenas tem representando na imagem e você vai ver quantas imagens tem representando na imagem. Essa questão
é igual a imagem, essa imagem aí, ó, agora que vocês estão vendo, da página 94, tá bom? Aí você vai formar um número, você vai escrever ele no espaço que tem na última linha e lê-se. Aí você vai ver como é feita a leitura desse número, tá bom? A partir da junção dos algarismos que vocês formarem, tá bom? Aí você vai vendo que tem as outras questões referentes ao conteúdo que nós estávamos discutindo, que foram citados os exemplos. E todas as questões, tá bom? São voltadas para o nosso tema, tá bom? Que é o sistema de numeração decimal. São questões simples, tá? Então, a página 95 é de questão, 96, 97... 98, 99 e 100, tá bom? Você vai pegar, você vai ler as questões com calma, tá bom? O que pede a questão, aí você pode voltar ao vídeo que eu te expliquei anteriormente, como organiza a dezena, como organiza a centena, você já sabe qual a ordem que deve ter o sistema de numeração decimal, primeiro, segundo e terceiro. E aí você vai tirando com base nisso, na compreensão que você já tem sobre o assunto, você vai completando as questões. Eu não vou ler todas as questões para vocês, porque vai ficar um vídeo longo e cansativo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida em relação a um conteúdo, ou você tenha dúvida em uma questão específica, você pode estar me mandando mensagem, tá bom? Que eu estarei esclarecendo as dúvidas. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula.